Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Hoje, dia 12 de outubro de 2020, Dia das Crianças. Meu muito obrigado a todas as crianças do mundo, a todas as crianças que têm o amor, que têm a pureza na alma para tanto nos ensinar. Meu muito obrigado. Iniciamos hoje essa reunião maravilhosa, neste feriadíssimo, eu e Gustavo aqui na Regional da F Brasília, ao vivo, prontos para estudarmos um pouco mais e aprofundarmos na doutrina da Seichonoye, e num tema tão gostoso que hoje vai ser, sejamos como as crianças. E para nós iniciarmos, eu peço a todos que fiquem em posição de oração, podem fechar os olhos e faremos a oração do dia, a oração para purificar a mente e o coração, constante no livro Sutra Sagrada, Verdade e Orações, volume 1, o meu é 37ª impressão, está na página 46. Oração para purificar a mente e o coração. Podem fechar os olhos e assumir uma posição confortável. Oração para purificar a mente e o coração. Ó Divino Espírito da Paz, descei sobre mim e envolvei-me, preenchei-me com pensamentos de paz e espírito de harmonia. Não deixeis surgir em mim pensamentos agressivos nem sentimentos de ansiedade, tristeza ou ódio. Expulsai da minha mente e do meu coração todos os pensamentos e sentimentos sombrios, da mesma forma que a brisa matinal, surgindo com os primeiros raios do sol, dissipam completamente a neblina formada durante a noite. Atendei, Senhor, a esta minha prece. Sinto que o Espírito de Deus está dentro de mim e ilumina todo o meu ser. Essa luz espiritual está repleta não só dentro de mim, como no ambiente ao meu redor, e me envolve completamente. Dentro de mim está a palavra de Deus. Por isso, do mesmo modo que Deus criou com a palavra todas as coisas do céu e da terra, eu também crio com a palavra todas as coisas ao meu redor. E assim, vou traçando o meu próprio destino. A palavra é força criadora, é o molde indispensável para a obra da criação. Vertendo-se metal derretido dentro de um molde, obtém-se, após a sua solidificação, um objeto metálico de formato idêntico ao do molde. Do mesmo modo, quando fazemos uso do molde chamado palavra, certas substâncias amorfas que estão em toda parte do universo começam a tomar a forma daquilo que foi dito e acabam manifestando-se concretamente diante de nós. Por estar consciente disso, tomo neste momento a decisão de nunca mais proferir, nem mesmo formular mentalmente, palavras más, sombrias ou negativas. Proferir palavras ou formulá-las mentalmente é como soprar o vidro fundido para fabricar diversos artigos. O ar é amorfo e invisível, mas dependendo da maneira como sopramos, torna possível a fabricação de frascos e outros objetos de vidros nos mais variados formatos. Assim também a palavra, ela é impalpável, mas dependendo da maneira como a usamos, concretizam-se em nossa vida os mais variados destinos, formando diferentes circunstâncias ou ambientes e influindo poderosamente em nossas condições físicas. Estou decidido a nunca mais pensar em males, nem proferir más palavras. Não odiarei os outros, não me encolerizarei, não ficarei com o pensamento preso aos males do mundo fenomênico. Verei em todas as pessoas e coisas a sua imagem verdadeira feita unicamente de bem, de luz, de beleza, de felicidade, de abundância, de harmonia e de paz. Expressarei através da palavra o meu louvor a essa perfeição do aspecto verdadeiro e purificando constantemente a minha mente e o meu coração, empenhar-me-ei em fazer manifestar na terra o belo paraíso, que é a imagem verdadeira do universo. Senhor, rogo-vos para que nos protegeis e nos orienteis com vosso profundo amor, para não errarmos o caminho. Tornai plana a íngreme estrada. Zelai por nós, impedindo-nos de ficar presos a pensamentos sombrios.
e afastando-nos de tudo que é impuro. Oh, que maravilhoso é saber que tenho dentro de mim a mesma força da palavra, grande e poderosa, com que Deus criou o céu e a terra. Sei que devo ser cuidadoso no uso da palavra, pois ela é como uma espada de 2 gumes. Erroneamente usada, fere indistintamente tanto a pessoa a quem é dirigida, como a pessoa que a dirige. As pessoas são julgadas conforme as palavras que proferem. Aquele que profere somente boas palavras será eternamente abençoado, mas aquele que vive ferindo os outros com más palavras será igualmente ferido. Agradeço-vos, Senhor, por me fazer desconhecer esta verdade. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Tá bom, muito obrigado. Uma boa noite para todo mundo. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. As pessoas que estão nos acompanhando no canal do YouTube da meditação Shinsokan, o vídeo travou na vertical, então hoje a palestra vai ser vertical ao vivo, mas depois a gente sobe a filmagem que está sendo feita no canal da Seichonoe, que ela está na horizontal. Então, o pessoal que está no canal da Seichonoe vai assistir na vertical, o pessoal que está no canal da Meditação Shinsokan vai assistir na vertical, o pessoal que está no canal da Seichonoe vai assistir na horizontal. Então, nós temos agora filmagens para todos os gostos. Meu muito obrigado. Os celulares, às vezes, têm as suas coisas e a gente agradece e recebe tudo com muita gratidão. Graças a Deus que nós temos essa tecnologia que nós podemos transmitir, porque antigamente não tinha. Então, antigamente nós não tínhamos como, ao vivo, transmitir palestras de maneira tão acessível. Era necessário um equipamento gigantesco, que hoje é resolvido com um bom celular e um bom pacote de dados. Então, meu muito obrigado a todo mundo. Obrigado a todo mundo pelo carinho, pelas lindas mensagens que são deixadas. Muito obrigado. Ainda bem que o mérito é todo de Deus. Estamos aqui juntos hoje, reunidos, dia 12 de outubro, Dia das Crianças. Eu sei que também que é dia de uma padroeira, que é dia Nossa Senhora Aparecida, confirmando aqui com o Gustavo, para não falar besteira. Então, hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida, então, um feriado maravilhoso no nosso país, em grande parte dele com bastante calor, então nós pudemos sair com os nossos meninos aí no dia e torrar. Hoje, então, já corri pra caramba com meus filhos, torrei no sol com eles, então, maravilhosamente bem. E agora à noite, nós vamos nos alimentar desse pão espiritual, que é a palavra da verdade, que é esse conhecimento que tanto nos liberta, tanto nos engrandece. E hoje com um tema muito especial, muito maravilhoso, que é sejamos crianças, sejamos como as crianças. É muito importante a gente sempre deixar a nossa mente pura como a das crianças. E nós vamos hoje estudar um pouco mais sobre isso, para que possamos sempre trabalhar esse espírito jovial, esse espírito que engrandece. Eu que vivo agora a experiência de pai de crianças pequenas, minha filha está hoje com 5 anos, meu filho com 2 anos, eu vejo o quanto que a alegria da criança faz a diferença. Na hora que meus filhos não estão em casa, conta que a casa fica silenciosa. Chega, você para e fala assim, nossa, dá até para ouvir meus pensamentos. Porque quando eles estão em casa é aquele momento, aquele agito, aquela bagunça. Na hora de comer é tudo voando. Hoje meu filho andando, correndo dentro de casa, gritando. Minha filha não parava de me chamar. Eu falo, gente, como é que eles vibram, como é que eles dão vida. Então quando eles vão na casa dos avós, é aquela bagunça, aquela felicidade irradia. Então temos muito que aprender com os pequenos. O professor Masaharu Taniguchi, ele ensina que se você não tem capacidade de sentar e brincar como as crianças e com as crianças, é porque você já está com o espírito endurecido. Então ele fala que é importante você ter esses momentos mesmo de sentar e viver como uma criança, brincar como uma criança, ficar como uma criança. Isso é importantíssimo. E o dia de hoje, que é o Dia das Crianças, nós temos uma grande oportunidade de estudar e aprofundar um pouco mais exatamente nesse maravilhoso aprendizado que nós temos com os pequeninos. Já vou trazer o quadro, vou tentar centralizar hoje bastante o quadro,
por causa da filmagem vertical do telefone que está filmando para o canal do Shinsokan. Vamos lá. Está centralizado aqui, Gustavo? Conseguiu pegar? Então, hoje nós vamos utilizar como livro-texto esse livro maravilhoso, espetacular, Reconstruindo a Vida Humana. Esse livro é um dos livros assim que ele é muito completo, porque ele traz muitos e muitos assuntos, assim, coisas densas, mas o professor Masaru Taniguchi traz de uma maneira muito profunda e de fácil entendimento. Então esse livro é fantástico. Eu até brinco que no momento de emergência, se você precisa dar uma palestra e o tema está aberto, você pode pegar esse livro que você consegue achar um pouquinho de tudo nesse livro. Então esse livro é muito maravilhoso e eu recomendo demais a leitura dele. Reconstruindo a Vida Humana. Este livro é espetacular. Nós vamos ler um trecho que está bem no iniciozinho, na parte 17. Só que antes de entrar nesse trecho, eu queria já entrar com vocês para que a gente possa entender exatamente assim o cerne do que nós vamos conversar hoje. Então vamos lá. Sejamos sempre criança. Quando nós somos crianças, nós temos inúmeras qualidades, inúmeros potenciais. São flores desabrochando, que é a capacidade que as crianças têm. Então nós brincamos muito falando que as crianças são esponjas. Então, à medida que nós vamos crescendo, a gente se torna jovem, depois nós nos tornamos adultos, e depois nós chegamos na idade que nós envelhecemos. Nós nos tornamos velhos, né? Vamos colocar aqui velhos. Velhos. Quem não tem problema? Opa, o Gustavo falou uma palavra bem melhor. Idosos. Fica melhor. Então, ó, nós começamos criança, viramos jovem, adultos, idosos. Então, o que acontece? Em cada momento dessas fases da vida, nós temos uma gama de experiências que elas precisam ser vivenciadas e amadurecidas, não só físicas como emocionais, e também espirituais. Então nós temos, quando crianças, uma carga de trabalho de aprendizado físico, emocional e espiritual. Quando nós pegamos essa carga e nós levamos essa carga de forma harmoniosa, de forma completa, nós nos tornamos jovens saudáveis. Na vida jovem, nós vamos ter outras cargas físicas, emocionais e espirituais que nós vamos carregar para a vida adulta. E na vida adulta, a mesma coisa até que nós possamos nos tornar idosos. Então, uma vida construtiva, uma vida feliz, uma vida completa, uma vida realizada, é quando nós conseguimos carregar de maneira harmoniosa, de maneira adequada, de maneira equilibrada a carga física, a carga emocional e a carga espiritual. Quando nós levamos essas cargas e vivemos nos momentos certos as cargas necessárias, nós passamos para as outras fases de maneira muito mais madura, de maneira muito mais construtiva. O que acontece? A regra não é que a gente passe de uma época para outra com tudo equilibrado. É muito comum que, quando criança, a gente já se torne jovem em várias fases, vários aprendizados, várias cotas de necessidades que nós temos não são atendidas, e nós passamos com carência para a vida jovem, depois nós vamos com carência para a vida adulta, e mesmo quando idosos nós chegamos com inúmeras carências. Então, entender esse trabalho da equalização faz com que a gente compreenda as etapas da vida. Então, quando criança, nós temos aquelas nossas cargas e nós temos as nossas qualidades. Quando jovens, nós temos as nossas cargas e as nossas qualidades. Quando adulto, nós temos as nossas cargas e as nossas qualidades, e idosos, a mesma coisa. Acontece muitas vezes que, quando criança,
as cargas não são equilibradas e nós passamos para a vida de jovens com inúmeras carências, seja na área física, seja na área emocional, seja na área espiritual. E isso continua quando nós chegamos na vida adulta, com inúmeras carências e também na fase da idade mais avançada. Então, quando essas carências são muito fortes, começam a projetar linhas de personalidade, linhas de sentimento, tendências, mente do hábito, de uma maneira assim tão forte que isso vira basicamente o nosso traço principal de personalidade. Então, uma criança que cresce carente se torna um jovem extremamente fraco pela carência. Isso gera um adulto cheio de vontade de fazer alguma coisa para tampar carências passadas. E não se preocupe se você fala assim, meu Deus, está falando de mim. Isso é com todo mundo. Todo mundo vive isso. Então, por exemplo, o jovem que não se sente bonito, ele tem uma carência emocional, ele se torna um adulto complexado. Uma criança, né, o jovem já se torna complexado, vira um adulto mais complexado. Quantos adultos hoje em dia fazem da sua vida, buscam na sua existência fazer coisas para tentar tampar sentimentos mal resolvidos, pacotes mal trabalhados quando eram crianças. Então é muito comum, era uma criança que brincava e o pai não prestava atenção, vira um adulto que vive tentando fazer as coisas mais fantásticas do mundo para ver se arranca do pai um elogio. Então são carências que são deixadas para trás. Todos nós temos os nossos pacotes de carência, todos nós. Então alguns são mais fortes, outros são mais leves, mas todos nós precisamos aprender na vida a equalizar. Quando criança, a criança ela é muito fácil de trabalhar, porque ela tem qualidades que são fantásticas. Como os pacotes não sobem completos, quando jovem, a tendência é perder os bons hábitos da criança e começar a tentar formar novos hábitos. Aqui acontece um processo muito interessante. A criança, ela é maleável. Ela é maleável. Isso é tão representativo dessa mente maleável que o próprio corpo da criança é maleável. A criança, ela é mole, ela é elástica, ela tem maleabilidade porque a mente dela é maleável. Quando se torna jovem, acontece uma coisa muito interessante, endurece a mente. A mente ela começa a endurecer. A vontade de querer se autoafirmar para construir a sua identidade traz como um dos itens para o jovem o endurecimento mental. Então o jovem ele começa a se tornar cabeça dura. Ele não aceita opinião, ele não aceita ouvir, ele se torna fechado, ele endurece. Esse endurecimento faz perder as características da maleabilidade da criança. Esse endurecimento, se ele não for trabalhado, se ele não for bem utilizado, bem direcionado, para que a pessoa trabalhe o pacote físico, emocional e espiritual dela, torna adultos não só endurecidos, como egocêntricos, arrogantes e despreparados. E o despreparo aqui não é o despreparo intelectual, não, é o despreparo mesmo para a vida. Então você tem adultos extremamente fragilizados pela incapacidade deles de entender a maleabilidade. E idosos, primeira característica do idoso, que é duro, é doente. O idoso doente, o idoso doente, o idoso que ele não consegue ter grande círculo de amizades, ele tem problemas de convívio, são aquelas pessoas difíceis. Por quê? Porque quanto mais a mente ela endurece, pior vai ficando. Então quer dizer que nós temos que agir de forma infantil, que nem a criança? Não. A construção da nossa personalidade ela é importante. Há necessidade do endurecimento, mas o endurecimento não precisa ser único. Ele pode vir com a pitada da maleabilidade para que a gente possa construir um futuro, um crescimento, uma psique,
uma forma de enxergar, uma inteligência emocional, uma inteligência intelectual, uma inteligência espiritual sadia. Então, a decisão de quem você vai se tornar como adulto, a decisão de que velhice você vai ter, ela vem muito do entendimento que você precisa ter do que fazer quando criança e jovem. Mas preletor, eu não tive o mínimo acesso a isso, eu não tive a mínima possibilidade de estudar e aprofundar. Não tem problema, toda hora é hora. Eu conheço pessoas que já estão em idade avançada, com mais de 70, 80 anos, que elas descobriram esse processo da maleabilidade, do endurecimento mental, mudaram a mente e se transformaram. Então é muito comum nós vermos adultos mudarem, idosos mudarem, porque aqui também já tem uma capacidade muito, muito mais aguçada de perceber aquilo que é bom, de já entender aquilo que causa efeito. No jovem não, o jovem não tem muito essa percepção, então costuma precisar quebrar a cara para aprender. Mas o entendimento é, a criança tem a mente maleável, o jovem tem a mente dura. Juntar os dois cria uma excelente personalidade, em que você tem força de vontade, que você tem autenticidade, que você tem opinião, mas você consegue ser maleável com tudo que está ao seu redor. Porque se você for duro demais você corta e bate. Se você for maleável demais, você não consegue ter firmeza. Então tudo tem que ter equilíbrio. E a construção de uma boa estrutura física, de uma boa estrutura emocional e espiritual, que é fundamental. Não adianta nada você ter inteligência intelectual. A inteligência que constrói uma vida feliz, ela é baseada em 3 pontos. Ela é a intelectual, ela é a emocional e ela é a espiritual. Há um tempo, acreditava-se que somente tendo a intelectual a pessoa já estava completa, já ia ter um bom emprego, ia ter um bom casamento, ia ser feliz, ia ser fantástico. E hoje as pessoas descobriram que não. Muitas já procuram a inteligência emocional, porque o número de doenças causadas pelo desequilíbrio emocional hoje em dia está gigantesco. Quantas pessoas se afundam em doenças psíquicas pela falta de condições de trabalho da sua inteligência emocional. E, por fim, inteligência espiritual, que também influencia e muito questões até mesmo de doenças psiquiátricas, mas também na capacidade de construção de inteligências emocionais mais sadias. Então, as pessoas que elas são alicerçadas em uma fé alegre, e uma fé verdadeira, e uma fé que ilumina, são pessoas que têm hábitos, constroem, fortalecem inteligências emocionais muito mais estruturadas. Então, o que acontece? Uma criança que ela cresce sem inteligência emocional para compreender que nem tudo ao redor dela é dela, ela que se torna um jovem que, quando endurece, fica extremamente egoísta e arrogante. Então, trabalhar os pacotes é você entender que tudo tem as suas fases. Mas o ponto importantíssimo é que a característica principal que a criança tem é a maleabilidade. Do jovem é o endurecimento. Precisamos trabalhar os dois para que possamos nos tornar adultos muito mais bem colocados, adultos muito mais eficientes na arte de viver. Olha o exemplo de maleabilidade de criança. 2 crianças estão brigando pelo mesmo brinquedo. Elas estão brigando. De repente, uma delas vira e fala assim, não, então vamos fazer o seguinte, vamos parar com esse brinquedo e vamos brincar com o outro. As duas, naquele momento, elas param de brigar, elas se harmonizam e vão brincar. Por quê? Qual é a intenção na mente da criança naquele momento? Brincar. O brigar é consequência de um choque de interesse, mas não é por si só o motivo deles estarem em disputa. Quando você resolve o problema do brinquedo, as crianças param de brincar e voltam para o foco principal, que é, elas param de brigar e voltam para o foco principal, que é o de brincar. Então, a mente da criança ela é maleável, ela simplesmente consegue mudar, ela consegue sempre manter a rotina da alegria dela
mesmo passando por alguma situação. Então, olha só, você chega para uma criança e fala assim, olha, hoje nós vamos sair. Aí a criança fala, oba! Aí começa a chover, você fala, ó, não vai dar mais para sair, nós vamos ficar em casa e vamos ver desenho. Ela, oba! Sair ou não sair, para ela, não é o importante. Porque o importante para a criança é se divertir, é ficar alegre. Então, se essa alegria é na rua, se essa alegria é em casa, a criança vai ficar boa. Ah, Preleton, mas os meus filhos, quando eu falo que nós vamos sair, eles ficam felizes. Quando eu falo que eles vão ficar em casa, eles não gostam. É porque o ambiente dentro de casa já não está mais manifestando a alegria. Para vocês terem ideia, quando um ambiente é alegre dentro de casa, o menino não quer nem sair de casa. Porque ele sabe que já tem alegria dentro de casa, ele vai sair para quê? Tem dias que os meus filhos, eu chego para eles e falo, filhos, vamos sair? Eles falam, não queremos, queremos ficar em casa. Porque em casa eles se sentem tão bem, tão felizes, que eles não têm vontade de sair. Então, entender que na finalidade da criança, que é ser feliz, que é brincar, que é sorrir, ela encontra uma maleabilidade, faz com que ela seja leve. Um exemplo de adulto que tem com a mente dura. Combina, nós vamos sair, por exemplo, na terça-feira à noite, nós vamos para o cinema. Tudo bem, está combinado, nós vamos para o cinema. Quando chega na segunda-feira, descobre que o cinema ou está fechado, ou que o filme que queria ver ainda não estreou. Mas a pessoa vira e fala assim, não interessa, combinamos que íamos para o cinema e nós vamos para o cinema. Ou seja, fechou, falou, acabou. A pessoa ela não tem maleabilidade para entender que qual é a finalidade com que a gente vai sair para o cinema? Não é nos divertirmos? Então, o cinema é um expediente, a gente pode se divertir num restaurante, a gente pode se divertir passeando, a gente pode se divertir indo para uma orla, a gente pode se divertir de tantas outras maneiras que não necessariamente tem que ser daquela forma. Então, a pessoa quando prende ao tem que ser assim, ela demonstra uma mente dura e ela acaba perdendo a maleabilidade e a grandiosidade da criança. Então, isso é um profundo ensinamento que nós precisamos aprender com os pequenininhos. Essa maleabilidade de aprender a se adequar, de aprender a viver. Criança é de uma pureza tão grande que você pega a criança e fala assim, hoje vai ser assim, amanhã vai ser assado. Ele fica tranquilo. Por mais que eles gostem de rotina, quando você explica para eles, eles aceitam com docilidade. Essa docilidade faz com que eles consigam se adaptar e é por isso que eles aprendem tão rápido. Alguém pode falar assim, mas preletor, criança precisa de rotina, tem que ser tudo igual. É verdade, tem que ser tudo igual para criar hábito. Não porque a mente dela exige, é para criar bons hábitos. Porque se a gente não cria o hábito na criança, ela vai ficar perdida nas coisas. Mas a mente dela é aberta. Por exemplo, se você chegar para a criança e está ensinando para ela, e falar assim, hoje nós vamos ensinar números, amanhã nós vamos ensinar letras, depois nós vamos ensinar cores, ela vai tranquilamente, porque a finalidade dela é aprender. E não necessariamente eu preciso seguir uma ordem cronológica, eu preciso seguir um roteiro. Elas não têm essa dureza, elas não têm. Preletor, mas não tem isso porque ela ainda não tem compreensão. Concordo. À medida que a compreensão e o intelecto vai se desenvolvendo, a dureza vai se manifestando também. Mas nada impede que a gente consiga, sim, trabalhar dentro do desenvolvimento intelectual a capacidade de maleabilidade. Então, olha que interessante. A criança, ela consegue ir de uma maneira muito pura nos lugares. É interessante, conversei com a minha filha estava na aulinha de natação, ia trocar o professor. Filha, você vai trocar o professor. Mas por que eu vou trocar? Porque agora você já está crescida. Agora você já está numa outra turma e você vai nadar melhor. Ela, tá bom. No dia que chegou na aula, na hora que ela entrou, ela chegou para a professora antiga, tchau, professora, e foi para a professora nova. Aceitou com docilidade. Por que aceita com docilidade? Porque tem a mente maleável. É por isso que cresce e aprende tanto. Olha que interessante. Quanto mais maleável a mente, maior a capacidade de aprendizado. Quanto mais endurece a mente, menor a capacidade de aprendizado. As pessoas falam, não, o aprendizado ele para de diminuir quando a gente vai envelhecendo, porque os neurônios vão morrendo. Balela.
Não é no cérebro que está a inteligência nem a capacidade de aprendizado. A capacidade de aprendizado e de entendimento, de desenvolvimento, está no espírito da pessoa. Porque se fosse no cérebro, quando você trocasse todas as células do seu corpo, tudo que você tinha gravado já tinha ido para o espaço, você já tinha perdido. E não é isso. O desenvolvimento da pessoa não está no corpo carnal, está na alma, no espírito. Quando você tem uma alma maleável, você consegue aprender e se desenvolver muito bem. Quando jovem, quando adulto, quando idoso. Você consegue aprender o que você quiser. Só não aprende quando você tem a mente dura. Quando você vai aprender uma língua nova, por exemplo, falam assim, ó, a expressão é assado. Quem tem mente maleável fala, tá bom. Quem tem mente dura, por quê? Por que é assim? Eu quero saber por que tem que ser assim. Porque está errado. A pessoa começa a discutir com a cultura do outro. Então é muito comum, as pessoas vão aprender alguma coisa e ela começa a discutir. Porque na minha língua é assado, por que tem que ser assim? Ela não percebe que algumas coisas você não discute. São, porque são. Porque são. Então, a pessoa com a mente endurecida, ela tem dificuldade de aprendizado por causa disso. Porque ela não aceita com docilidade aquilo que lhe é passado. A pessoa com a mente maleável aceita. Então a criança, ela chupa o conhecimento. É uma esponja, porque ela está aberta, tudo ela aceita com docilidade. É até um ponto que nós precisamos ter muito cuidado na hora de cuidar dos nossos pequenos, porque tudo ela aceita. Enquanto que com a mente endurecida, não. Eu não vou aceitar tudo. Ótimo, é importante a gente ter um critério de seleção mesmo. Só que o problema é quando a gente se endurece demais, montamos no tijolinho da arrogância e a gente já acha que somos o cara, somos demais e vivemos tudo. É impressionante como é que o jovem consegue ser arrogante sem experiência. É impressionante. Eu falo por experiência própria. Como eu era arrogante. Não que hoje eu também ainda não tenha traço de arrogância. Todos nós temos traço de arrogância. Mas na juventude, como eu era extremamente arrogante sem ter nada de experiência. Eu achava que eu já sabia tudo. Aí a vida vem e quebra a cara. A gente se arrebenta para entender que a mente endurecida só nos leva ao sofrimento. Aí quando eu falo assim, quando eu acabei de falar aqui, deixa eu só abrir um parênteses para deixar bem explicado, quando eu falo que todos nós temos traços de arrogância, não é necessariamente aquela arrogância da petulância de encarar, mas muitas vezes da arrogância do falso eu, de acreditar que a matéria existe. Então é um pouco mais profundo simplesmente essa arrogância de um sentimento de ser petulante, de ser aquela pessoa que olha de cima para baixo. Isso também, o jovem tem muito disso. Mas eu digo também daquela arrogância do falso eu, de acreditar que é um ser material, de acreditar que é um ser limitado, que não é capaz de manifestar, ou que acha que a matéria está se sobressaindo ao eu espiritual. Então é nesse traço que eu também falo que todos nós temos muito aflorado, ou em certo nível aflorado, o nível de arrogância. Então entendamos bem, na criança, essa mente dócil, essa mente maleável é que traz grande aprendizado. E quando nós vamos estudar a verdade, quando nós vamos estudar ensinamentos espirituais, a maleabilidade ela é fundamental. A dureza também? Sim. Mas por que a maleabilidade? Porque na hora de nós ouvirmos, a gente tem que observar muito bem tudo aquilo que está sendo passado, julgarmos, medirmos, entendermos aquilo ali e uma hora convencidos, aceitar. Claro, nós não vamos aceitar tudo que nos é passado, porque você precisa seguir alguma coisa. Quem tenta seguir todas as religiões não segue nenhuma. Não segue nenhuma. Porque você não consegue obedecer todos os ditames religiosos de todas as religiões. Você não consegue obedecer nem os da sua própria religião, de uma religião, quanto mais de todas. Então aquelas pessoas que ficam seguindo todas as religiões, no fundo, elas não estão seguindo nada. Eu estou procurando Deus. Então ela vai onde ela se sente bem, mas seguir alguma coisa não está. Está tentando abraçar o mundo. Então, quando nós seguimos uma religião, nós precisamos entender, poxa, eu descobri essa religião, ela me faz bem, é uma religião que eu me sinto engrandecido, então nessa hora você tem que ter maleabilidade para que aqueles ensinamentos possam trabalhar com você o crescimento e o seu aperfeiçoamento espiritual. Então, olha que interessante, não só na parte emocional, não só na parte física, mas na parte espiritual, a maleabilidade das crianças é importante. Então, quando nós trabalhamos a firmeza da dureza mental, em certa medida,
com a maleabilidade, em certa medida, se torna extremamente adequado. Nos tornamos pessoas sábias. Porque a pessoa que acha que sabe tudo, não entendeu nada. Então a pessoa ela precisa estar apta a receber conhecimentos. Mas quais tipos de conhecimento ela vai receber? Porque hoje em dia nós estamos com uma lixarada de informações desnecessárias, inúteis e imprestáveis. Então você também tem que ter a sua peneira de falar, não, isso eu não quero, isso eu não preciso. Mas você precisa estar pronto também para receber aquilo que lhe é útil. Isso é uma maleabilidade. Por isso que quando você trabalha, você sai de um extremo da maleabilidade para um do endurecimento, na vida adulta você precisa trabalhar os dois. Aí que vem a sabedoria. Olha que interessante. No Evangelho de São Mateus, tanto no capítulo 18 quanto no capítulo 19, Jesus Cristo traz dois grandes ensinamentos. Eu vou começar pelo versículo 19. Capítulo 19, versículo 14. No Evangelho de São Mateus, na Bíblia Sagrada, consta assim: Então disse Jesus, venham a minhas crianças, pois delas, e não as impeçai, porque delas é o reino dos céus, ou o reino dos céus são para os semelhantes a ela, dependendo da tradução da Bíblia. Então, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, no versículo 14, está assim: Disse Jesus, venham a minhas crianças, pois é delas, ou a quem se assemelha a elas, que será o reino de Deus. Não as impeçais, venham a minhas crianças. Isso está no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo 14. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, versículo 4, já está escrito assim: Se vos converterdes e vos fizerdes como meninos, entrarei no reino dos céus. Por que em dois momentos importantes nos ensinamentos de Cristo, ele fala de que o reino dos céus é das crianças ou daqueles que se assemelham às crianças ou daqueles que se converterem às crianças? Se nós pararmos para analisar, será que o reino dos céus é que todo mundo é infantil? Será que no reino dos céus as pessoas são infantis, sem responsabilidades, sem noção de tudo o que está ao redor? É isso que Jesus quis dizer? Que nós devemos ser infantis como as crianças ou que nós devemos ter uma mente maleável como as crianças? Olha que interessante. Por que ele não falou, vende a mim os jovens, porque deles é o reino dos céus? Por que são as crianças? Jovem também, tem muito jovem que é puro, é muito puro. E por que não é dos jovens e sim das crianças? Porque não está no amadurecimento intelectual para entender a vida. O que Jesus quis dizer quando falou, vinde a minhas crianças, não as impeçais, ele está querendo dizer, venha a mim aqueles que são puros de mente maleável. Puro. Ah, mas eu conheço crianças que não são puras. Realmente, existem crianças que de início manifestam alguns traços que não são referência à pureza. Mas essa não é a regra. A regra é na criança manifestar a pureza. As crianças que assim não manifestam é porque elas já trazem cargas de outras existências, de outros aprendizados e manifestam de forma mais forte. E também tem outro detalhe, dependendo do ambiente que a criança cresce, como ela tem mente maleável, aquilo que foi indicado a ela, ela vai naquele rumo. Então, em lares em que as crianças aprendem a fazer muita maldade, em lares que você vê muita briga, em lares muito desajustados, as crianças já crescem por uma tendência mais negativa do que positiva. Olha o que o professor Masaru Taniguchi fala no livro Reconstruindo a Vida Humana, página 16. Essa minha aqui, deixa eu ver qual que é a primeira edição. Foi a primeira edição que eu comprei. Para ouvir a voz de Deus. Deus fala conosco com pequenina e suave voz. Essa voz suave e silenciosa não é captada por pessoas arrogantes. Olha que interessante. É por isso que as pessoas arrogantes, elas não crescem dentro da espiritualidade, porque elas não escutam a voz de Deus. Elas conseguem chegar até determinado nível pela sua força mental. Então eles conseguem até certo destaque, conseguem até um nível de poder, mas não consegue continuar no caminhar da espiritualidade, porque a pessoa arrogante não capta a voz suave e serena de Deus. Porque para captar a voz de Deus, tem que ter a mente maleável. E quem é arrogante,
tem a mente dura. Quem é arrogante tem mente dura. Não significa, portanto, que só de saber a lógica, eu sou filho de Deus, alguém já consiga sintonizar de corpo e alma com as vibrações de um filho de Deus. Então, ou seja, não basta você só saber que é filho de Deus na lógica, que vai sintonizar. É preciso mais. A maior desgraça dos jovens que irão se desenvolver doravante é pensar que, por serem filhos de Deus, todo o seu pensamento seja correto o pensamento de Deus. Não ouvir atrevidamente as palavras dos predecessores e satisfazerem com o seu próprio modo insuficiente de pensar. Então, o que começa falando? Aquele que é jovem, conhece a palavra da verdade, mas confunde as coisas e não escuta os mais sábios, vai acabar caindo na desgraça do endurecimento mental e vai se levar a sofrimento. Foi aquilo que eu falei da minha experiência quando eu era mais jovem. Eu era tão arrogante, mas tão arrogante, que eu precisei quebrar a minha cara em todas as áreas da minha vida para eu descobrir, puta, estou fazendo tudo errado. E descobri que várias pessoas caminharam antes de mim e elas têm ensinamentos que podem me passar. O sábio escuta. Não quer dizer que ele aceita, gente. Você escutar o teu pai, a tua mãe, o teu chefe, ouvir os amigos, não quer dizer que você vai aceitar, mas você vai abrir a gama de possibilidades para que você possa fazer alguma coisa diferente. Então, quem é sábio, escuta. A pessoa fala, interessante, interessante. Depois você pensa, vê o que é aquilo que é realmente o que você almeja, aquilo que você quer, e você tem uma maneira melhor de escolher. Aquele que bate no peito e fala, não, eu sei tudo, eu sou o bonzão, normalmente é o que sempre quebra a cara. Sempre quebra a cara. Assim como disse Jesus Cristo, se vos converterdes e vos fizerdes como meninos, entrareis no reino dos céus. Se você se converter e fizer como meninos, aí o que o professor Massaro Taniguchi explica? Só aquele que recuperar a docilidade de uma criança, ouvindo, digerindo e assimilando docilmente as palavras dos predecessores, conseguirá ser alguém grandioso no reino dos céus. Somente aquele que escuta, aquele que digere, aquele que sabe aprender com as experiências, é que vai se tornar um grandioso no reino dos céus. A rigidez mental de um jovem não é uma virtude, mas um defeito. A rigidez não é uma virtude, ela é um defeito. A construção da sua personalidade, ela pode vir com caracteres de firmeza, mas a dureza mental como um todo, ela é um defeito. É mais forte aquilo que é flexível do que aquilo que é rígido. Aquilo que é muito rígido quebra, aquilo que é flexível se dobra. Uma criança aprende rapidamente as palavras porque possui mente flexível. A criança possui muita inspiração e seu crescimento é bem mais rápido do que o de um jovem. A criança não se exibe, olha que interessante, vem. Olha como é que isso aqui é importante, gente. A criança não se exibe, não se auto-justifica, não faz hábeis discursos para manter a própria dignidade. Simplesmente recebe tudo com humildade. É muito interessante isso. Ela é simples, pura, dócil, natural, humilde e não se preocupa em ostentar, em se justificar, nem ambiciona renome. Ela simplesmente ela é o que é. Simplesmente ela é espontânea, ela é natural. Exatamente por ser natural é que ela se torna cada vez mais autêntica e não fica entrando em sombra de imagens que são vendidas. Quantas pessoas começam a querer ser de uma maneira que não são, porque vão perdendo a docilidade mental? Só essa mentalidade infantil é pacífica, serena, capaz de ouvir a pequenina e suave voz de Deus. Uma grande personalidade, prestem bem atenção. Você que está em casa assistindo, você que está no seu celular, no seu tablet, na sua televisão, quer se tornar uma grande personalidade. Olha o que o professor Masaru Taniguchi ensina. Uma grande personalidade é, em geral, alguém extremamente humilde. Só quem é humilde pode receber a magnífica orientação de Deus. Olha que legal. Olha que legal. Só quem é humilde
pode receber a magnífica orientação de Deus. E tem, inclusive, no versículo 4, Mateus 18, versículo 18, Mateus capítulo 18, versículo 4, ainda está escrito: aquele que se tornar humilde como este menino, este será maior no reino de Deus. Então, se tornar humilde como este menino, será grande no reino de Deus. Por que isso acontece? Olha só que interessante. As pessoas confundem muito humildade com simplicidade. Então, pessoa humilde é aquela pessoa simplória, aquela pessoa sem virtudes, aquela pessoa apagada. Então, eu tenho que ser humilde, eu tenho que ser uma pessoa, sabe, que inexiste na face da terra. Eu sou tão humilde que eu sou tão apagado da face da terra. Isso é um grande erro. Você pode ser uma pessoa do mais alto destaque no mundo e ser uma pessoa humilde. Humildade não é sinônimo de simplicidade. Em que pese, normalmente, pessoas simples são pessoas humildes, mas não. A simploriedade é diferente da humildade. Humildade é a capacidade de ter a mente maleável. Ser humilde é ser dócil. Ser humilde é você saber ouvir. Ser humilde é dar crédito a quem de direito. Ser humilde é você saber se colocar no seu lugar. Isso é ser humildade. Então as pessoas ficam achando que humildade tem que ser aquela coisa deplorável. Isso não é humildade. Isso, pelo contrário, muitas vezes eu conheço muitas pessoas que ficam batendo no peito que são pobres, que são infelizes, que são simples, mas são um poço de arrogância. Para mim, um dos grandes aprendizados, eu tive assim grandes despertares na minha vida, até hoje. Eu tenho infinitos despertares diariamente, mas tiveram dois que foram muito interessantes, que me marcaram profundamente. Quando eu descobri que não necessariamente todo mundo que envelhece amadurece, porque na minha cabeça todo mundo ia aprendendo as lições. E quando chegasse na fase de idoso, todo mundo já era sábio. Não, mas eu encontrei muitos idosos absolutamente despreparados, sem o mínimo de compostura, sem o mínimo de entendimento da vida, fazendo a mesma coisa que fez a vida inteira e só o tornou triste. Então eu conheço idosos que não têm sabedoria nenhuma e não aprenderam nada. E um segundo ponto é porque eu achava que todo mundo que era pobre era humilde e todo mundo que era rico era arrogante. Foi um choque de realidade. Como eu trabalho com todas as linhas sociais, das pessoas mais humildes e necessitadas, aquelas que chegam a passar fome, como das pessoas que têm riqueza, assim, que chegam a não ter como gastar o dinheiro que ganha, pessoas que têm uma vida extremamente próspera. Então eu tenho um contato, seja pela minha missão na Seitonei, seja pelo meu trabalho profissional, eu lido com todas as pessoas. Então eu já julguei processo de pessoas que não tinham R$20 para comer, como eu já julguei processo de vice-governador, de autoridades do Estado e de milionários também. Já julguei causas milionárias, assim, muito dinheiro mesmo. Então o que acontece? Como você conhece as pessoas em todas essas faixas, todas as classes sociais, eu consegui aprender, eu consegui perceber, eu descobri que a arrogância não é uma questão econômica, é uma questão de rigidez mental. Então existem pessoas extremamente humildes, mas são de uma arrogância que você fala: Jesus amado, será que você não tem um espelho para te enxergar, meu filho? Quando você tem pessoas que têm muita, muita riqueza, mas são de uma humildade, porque tem uma capacidade maleável de ouvir, de entender e de aprender incrível. Então, essas foram duas grandes descobertas para mim. Envelhecer não quer dizer ter sabedoria, porque ter sabedoria é um exercício contínuo de autoanálise. Então, aqueles que são capazes de ter a mente maleável como uma criança e se autoexaminar, eles conseguem crescer. E arrogância não tem nada a ver com riqueza. Tem nada a ver com riqueza. A gente fica assistindo aqueles filmes em que a gente vê aquelas pessoas humildes, assim, mas que são assim tão legais, aqueles ricos que são tão arrogantes. Isso tem? Tem, mas também tem muito ao contrário. É o famoso come mortadela e arrota caviar. Aquela pessoa que não tem nada e acha que é o tal. Então a gente precisa entender que a arrogância não é uma questão de condição física, de condição financeira, é uma condição mental. É arrogante quem tem a mente dura. Aí o que é interessante? Bom, então se entrar no
o reino de Deus, eu preciso ser humilde, eu preciso agir como uma criança. Quais as características da criança? Quais as características da criança que eu preciso para trabalhar? Já que ser criança para entrar no reino do céu não é ser infantil, é ter mente dócil. Então, quais são as características que nós precisamos ter das crianças? Primeiro, trazer mais aqui, tá bom aqui? Estava bom aqui? Então deixa eu voltar aqui, ó. Primeiro, pureza. Pureza. Quando nós trabalhamos o poder da palavra, quando nós trabalhamos a leitura de boas palavras, quando nós trabalhamos atos de amor, quando nós vamos fazendo todo esse exercício que a Seitonê nos ensina, o que nós estamos fazendo com a nossa mente? Tornando-a pura. Criança é pura. É pura. Então, pureza. Pureza nos leva ao reino dos céus, porque a pureza é da criança. Que mais? Que a criança que é maravilhosa, que o mestre... Deixa eu até pegar aqui no livro, que o mestre cita, que é maravilhoso, gente. Esse trecho aqui é maravilhoso, ó. Dócil. Dócil. A docilidade, gente, é algo que é de cunho espiritual. Docilidade é de cunho espiritual. Existem muitas pessoas que se falam, se eu for dócil, vão me massacrar. Se eu for dócil, vão me mandar. Se eu for dócil, as pessoas pisarão em mim. Isso são pessoas que não têm pureza na alma e não conseguem entender a profundidade do que é a docilidade. Quando nós vivemos a docilidade, os ventos celestiais nos guiam para os rumos certos da vida. Então, aquela pessoa que é dócil, aquela pessoa que ela aprende a obedecer, ela se torna apta a mandar. O grande aprendizado que eu tive na minha vida para eu me tornar chefe, porque ser chefe não é difícil, qualquer despreparado consegue. Qualquer pessoa, sem a menor condição de ser chefe, será chefe. Mas ser um bom chefe, ser uma pessoa que realmente constrói na vida dos outros, não é para qualquer um. Para você ser chefe, você precisa aprender a obedecer. Eu passei a minha vida inteira aprendendo a construir a docilidade, aprendendo a obedecer, para um dia eu estar pronto para mandar. E quando você passa pela fase da docilidade, do aprendizado em obedecer, e você se torna apto a mandar, você consegue ser um chefe com sabedoria. Então, docilidade é importante. Na vida espiritual, sem docilidade, você não consegue caminhar. Porque a pessoa que endurece a mente e fica arrogante, ela começa a achar que sabe tudo. Eu sei tudo, eu sei tudo, eu sei tudo. Olha que interessante. Aceitar opiniões é docilidade, mesmo que a opinião seja contrária a você. Mesmo que a opinião seja bem contrária a você. Uma experiência minha. Eu tinha um projeto dentro da Seitonê para ser feito, e na reunião da liderança, eu falei, gente, vamos implantar tal projeto. O pessoal na hora rechaçou e falou assim, não, esse projeto não está certo, não está errado, você está pensando errado, e ninguém acatou a minha ideia. Eu simplesmente relaxei e deixei quieto. Eu falei assim, olha, se for vontade de Deus, vai se concretizar. Passou 6 anos e nada de ser dado crédito ao meu projeto. Na primeira oportunidade que teve, o projeto foi reapresentado, o pessoal adorou e mudou radicalmente uma forma como era trabalhado a Seitonê aqui em Brasília. Então, o que acontece? A docilidade de esperar o momento certo das ideias também se materializarem é uma maneira muito pura da gente viver. A gente tem que ter docilidade. Calma, as coisas vão ser feitas, as coisas vão dar certo. Então, muitas vezes você está querendo discutir alguma coisa, quer impor sua vontade perante a família, tenha calma, seja dócil, aceite as opiniões. Na hora certa as coisas irão se manifestar. Mente dócil, mente pura. Quando a gente segue um centro, e todo mundo tem um centro, todo mundo tem um centro, nós precisamos entender isso. Aquele que quer ser centro, se não souber ser o que rodeia, o que gira em torno do centro, nunca estará pronto para exercer bem um trabalho de centro e acaba destruindo tudo. Nós só temos a matéria manifestada porque a ordem do centro é observada. Imagine, se o elétron virar para o próton e falar, cansei de girar ao seu redor,
Eu fico só girando aí, você fica bonitão, paradão aí, eu que rodo agora, eu que quero o seu centro. A matéria se desintegra, tudo tem adequação, todo mundo tem centro, todo mundo tem centro. Eu tenho o meu centro no trabalho, eu estou na casa dos meus pais, o meu centro na casa dos meus pais são meus pais. Então na casa dos meus pais, quem manda são meus pais, não sou eu. Na casa dos meus pais eu obedeço, eu sou filho. Na minha casa eu mando. No meu trabalho, se eu tiver com os meus subordinados, eu que mando. Mas se eu tiver perante meus chefes, são eles que mandam. Vira e mexe, me colocam em umas missões aí e eu aceito. Muito obrigado, lá vamos nós. Essa semana mesmo, me passaram um trabalho que eu fiquei, semana passada, aliás, me passaram um trabalho que eu fiquei designado em 2 varas ao mesmo tempo. Um monte de coisa para resolver. Muito obrigado, vamos lá. Ser dócil te traz, abre caminhos, te faz grande, te faz preparado. O que mais que tem? Sobre a docilidade, tem tanta coisa para falar, gente, tem tanta coisa para falar. Dentro da Seitonei, uma das lições que nós mais precisamos aprender é a docilidade, porque cresce quem é dócil, cresce quem sabe ouvir, cresce quem sabe escutar, cresce quem sabe obedecer, porque obedecer também é uma virtude. Obedecer. Olha só, quando você pede para o seu filho fazer alguma coisa e o seu filho faz com alegria, como você se sente? Quem é pai? Quem é mãe? Como você se sente quando o seu filho obedece alguma coisa com alegria? Você se sente feliz. Então, o ato de obedecer com alegria faz alguém feliz. Então, aqueles que são dóceis e obedecem com felicidade aquelas ordens que são lhe dadas, transformam o mundo num lugar muito, muito melhor. Olha o que mais que são, ó. Deixa eu pegar aqui. Pura, dócil, natural. A criança é natural, humilde. E tem uma característica aqui que eu achei ela fundamental. Deixa eu até botar aqui, ó. A criança, ela é alegre. Ela é alegre. Ela é alegre. Preletor, eu sempre falo isso, porque sempre tem alguém que, na hora que a gente fala isso, já levanta a mão. Preletor, eu conheço crianças que não são alegres. Claro que você vai conhecer crianças que não são alegres, porque dependendo de onde ela cresceu, se não foi ensinado a ela a alegria, ela não manifesta. Mas coloque essa criança, tira ela do ambiente dela, coloque essa criança 1 mês numa colônia de férias, com brincadeira com outras crianças, para você ver se quando chegar lá ela não está pulando, parecendo um gremlin, de tão feliz que ela está. Por quê? Porque a característica da criança é a alegria, como é a pureza, a docilidade, a naturalidade e a humildade. Olha só, gente, olha só. Por que o reino dos céus é das crianças? Pensa só, vocês conhecem uma pessoa. Essa pessoa, ela é uma pessoa pura, dócil, e presta atenção, mais um detalhe, ser dócil não é ser bobo, viu, gente? É 2 coisas radicalmente diferentes. Bobo é quem não tem sabedoria. Dócil é quem tem sabedoria. Sabedoria é exatamente de se curvar na hora que é necessário. Isso é algo tão profundo que eu preciso abrir um parêntese gigantesco para explicar. Docilidade é agir com sabedoria. Não é você ser bobo. Se eu sou dócil, as pessoas me batem. É agir com sabedoria. Jesus Cristo ensinou, quando te baterem no lado da face, vira outra. Isso é um exercício de docilidade, mas é um exercício de docilidade que é feito com sabedoria. Aquele que tem sabedoria e pureza da imagem verdadeira, consegue agir com docilidade nos momentos mais oportunos, nos momentos mais certeiros. Quando eu falo isso, alguém pode pensar, então quer dizer que eu não preciso ser dócil sempre. O nosso trabalho é de crescimento para que a docilidade seja manifestada. Quando ela não for para ser manifestada, a sabedoria de Deus lhe guiará. Então imagina, você conhecer uma pessoa que é pura, ela é dócil, ela é natural, não usa de artifícios, não precisa ficar enganando, falando aquilo que não é verdadeiro, ela é humilde e ela é alegre. Me digam, essa pessoa semelharia a alguém santo ou alguém infantil? Alguém santo, por óbvio. Se a pessoa é pura, dócil, natural, humilde e alegre, ela é uma pessoa grandiosíssima, é um ser de luz, é um espírito maravilhoso. Por isso que o reino dos céus é das crianças. Aqueles que se converterem e forem humildes como este pequeno,
Ele será grande no reino dos céus, a ele será dado o reino dos céus, porque aquela pessoa que ela é pura, que ela é dócil, que ela é natural, que ela é humilde, que ela é alegre, ela cresce. Quantas pessoas estão nesse caminhar da vida e não manifestam alegria, não são humildes, não são naturais, não tem docilidade nenhuma, não tem pureza. Aí a pessoa reclama, eu não sei por que minha imagem verdadeira não manifesta. Tem pessoas que a gente passa a orientação, a pessoa começa, por quê? Por quê? Por que tem que ser assim? Por quê? E por que o outro? E por quê? E por quê? Isso é falta de docilidade. É falta de docilidade. Eu li a história do mestre. Eu vi o que o mestre fez na vida dele. Cara, fantástico. O cara fez coisas que eu não consigo fazer ainda. Então, se ele está me ensinando, ele tem autoridade para isso. Então, eu sou dócil. O que o mestre fala, eu acato. Porque eu vi que o que ele ensina é com amor. Não é aquele ensinamento que distorce. O professor Masaharu Taniguchi não foi um líder espiritual irresponsável, que trouxe um ensinamento largado nas coxas para atender interesses egoísticos e escusos. Não teve isso. Tudo o que ele fez foi em prol de toda a humanidade. Então, só esse exemplo já me mostra, é um grandioso homem. Então, eu tenho docilidade com ele. Então, pureza para tentar manifestar aquilo que está escrito, docilidade para aceitar, naturalidade e humildade para entender que eu preciso caminhar e alegria no viver. Aí você cresce espiritualmente, aí tua imagem verdadeira sai. Agora, tu não quer viver como uma criança. Fica nesse negócio, nesse joguinho de argumentos. Tem pessoas que têm um hábito de querer discutir, não é nem porque ela acredita em algo contrário, é só pela arte da discussão, é só para dizer que ganhou uma discussão. Então as pessoas saem destruindo os sonhos dos outros, só para dizer que argumenta bem. Que coisa horrorosa! Então não tem pureza, não tem finalidade, não tem naturalidade. Eu quero mostrar que eu sou melhor. Quem é melhor não precisa mostrar. O é de forma espontânea. De forma espontânea. Então, viver de forma natural, viver de forma como uma criança, é você ter exatamente essas características. Pureza, docilidade, naturalidade, humildade e alegria. E a alegria é fundamental. Quem não ri, quem não senta, quem não se diverte, quem não está pronto a sempre estar com um sorriso da alma, e não só o sorriso da boca, porque eu já conheci pessoas que riam e só falavam desgraça. Foi coisa horrorosa, gente. Porque ainda fica rindo assim, fulano morreu, gente, que coisa horrorosa, macabra, gente. Então, rir é rir da alma, é você rir assim mesmo, de encher os pulmões, de chorar de tanto rir. Tem hora que eu pego aquelas coisas bem bobas, e o professor Masaharu Taniguchi fala uma coisa muito interessante, no livro Ensinamento da Verdade para Jovens. Quanto mais pureza você tem na alma, mais o seu humor também se torna puro. Quando você só ri de piadas pesadas, aquele humor horroroso, aquele humor baseado somente na desgraça do outro, mais impuro está o humor. Quanto mais leve o humor, mais ele vai se tornando sutil, ele vai se tornando leve, ele vai se tornando apurado. Humor apurado é aquele humor que ele causa graça, que ele causa riso, de maneira assim inocente. Ele não é aquela coisa que fere, não é aquela coisa que machuca, não é aquela coisa agressiva. Tem pessoas que para rir tem que ter palavrão, tem que ter pornografia, tem que ter baixeza. Isso não é um humor saudável. O humor saudável que causa alegria é aquele que vem da pureza. Então tem que ficar rindo só das piadas do toque-toque e das piadas do pontinho. Não é isso. Quando você tem uma pureza de alma, você consegue achar graça de coisas muito bem trabalhadas. Porque existe um humor muito sutil, humor de alta qualidade, humor muito bem trabalhado, aí sim, infelizmente, não está tão difundido quanto muito do humor baixo tem hoje em dia. Mas tem sim. Então, à medida que a gente vai se elevando, esse humor vai se tornando bem mais assim, bem mais puro mesmo, bem mais leve. Então tem horas assim que eu pego aquelas coisas assim que me fazem rir, eu fico rindo da mesma coisa o tempo inteiro e fico rindo, porque a alegria da alma é aquilo você ri de forma espontânea, mesmo que você nem precise de um estímulo, você começa a rir. Então a alegria é fundamental. Dia das crianças é dia da alegria. Você vê a criança pulando, correndo, se divertindo e você pensa, por que eu também não faço isso? Não, eu tenho que manter o ar, aquele pai, deixa disso. Corre com teu filho, se não tiver filho, corre, vai fazer alguma coisa, se divirta. Quando você vai dançar, quando você vai cantar, quando você vai
se divertir, andar de bicicleta, passear, você está vivendo como uma criança, você está arejando a mente, você está trazendo alegria. Que o dia 12 de outubro de qualquer ano, nós estamos no ano de 2020, mas que o dia 12 de outubro de qualquer ano seja sempre a comemoração das crianças fisicamente e das crianças mentalmente também. O envelhecimento, gente, não é uma questão cronológica, o envelhecimento é uma questão mental. Tem jovens que já são verdadeiros velhos e tem idosos que são verdadeiros jovens, pela capacidade que tem de deixar a sua mente maleável. Alegria, alegria da maleabilidade mental, alegria da leveza. Pessoas alegres chegam nos ambientes e iluminam tudo. Pessoas puras, aonde chegam, elas encantam pela aura que emitem. Pessoas naturais e autênticas são realmente pessoas únicas e especiais na face da Terra. Nunca se esqueçam, o Dia das Crianças é dos pequenos de tamanho e dos grandes de alma. É o dia dos pequeninos em entendimento intelectual, mas dos grandiosos de entendimento de amor, de sentimento e principalmente de espiritualidade. Que possamos comemorar o Dia das Crianças hoje e sempre, pela capacidade de rir, pela capacidade de se alegrar, pela capacidade de engrandecer. Ok? Meu muito obrigado. E vamos agora para a nossa meditação Shinsokan. Que meditação Shinsokan, olha, é ato de docilidade perante Deus. Deus, eu recebo a verdade que sou filho de Deus e aceito. Muito obrigado. É ato de docilidade, de pureza, de naturalidade, de humildade, gente. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado. Farei a reverência, uma reverência. Muito obrigado. Vamos sentar agora na ponta da cadeira, agora com profundo sentimento de alegria, humildade, pureza, como uma criança. Eu fico vendo quando eu chamo meus filhos para fazer oração, a pureza que eles sentam e começam a fazer oração. Aí eu falo assim, ó, vou fazer a meditação Shinsokan. Aí minha filha para, o meu filho para, ele fica 1 segundo. Pronto, rapaz, já fiz a meditação. Se duvidar, aquele 1 segundo dele foi mais poderoso que meus 30 minutos. Porque vem com tanta pureza, vem com tanto amor que passa direto, não tem os filtros da intelectualidade, não tem os filtros do acho que é assim, penso que é assim, simplesmente vai na pureza, na alma, na elevação da grandiosidade, da flexibilidade de uma mente que permite manifestar sempre a sua imagem verdadeira. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da harmonia absoluta.
neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Contemplemos com mente de criança o mundo perfeito de Deus.
obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação. Podemos nos levantar. No caso, pode fazer a posição, eu vou fazer a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer profundamente a participação de todos vocês. Desculpem pelos problemas técnicos, que às vezes fogem da nossa capacidade de resolução na hora, porque uma vez que o link começa, não tem como desligar, senão você perde o link. Não deixem de curtir se vocês gostaram, de compartilhar. Quanto mais compartilhadas, quanto mais curtidas o vídeo recebe, maior destaque ele ganha, mais e mais pessoas podem conhecer a verdade da imagem verdadeira que tanto liberta, a verdade da prática da meditação Shinsokan como expediente fantástico para que possamos ter mais pureza, mais hombridade, mais elevação, mais humildade e muito mais alegria. Nosso dever de casa para essa semana vai ser um dever de casa muito divertido. Muito divertido. E bem simples. O primeiro, fazer a meditação Shinsokan todos os dias. E o segundo é rir. Nós temos o trabalho, então, de rir pelo menos 10 vezes no dia, gente. Pelo menos. Rir pode ser de qualquer coisa. Comece a rir. E se você não tiver motivo nenhum, para na frente do espelho e começa. Você vê como é que daqui a pouquinho você vai estar começando a rir. Começa a rir, porque não tem coisa mais sem graça do que a gente rindo pra gente mesmo. Então, esse sem graça já dá graça, aí você já começa a rir de você mesmo. Então, ria. Faça a meditação Shinsokan todos os dias e ria pelo menos 10 vezes por dia para fazer brotar a alegria no seu interior e começarmos a flexionar, a deixar cada vez mais flexível, mais maleável a sua mente, para que possamos viver como crianças na essência e consigamos manifestar o reino dos céus. Ok, gente? Meu muito obrigado a todos vocês. Uma feliz noite. Fiquem com Deus. Uma semana abençoadíssima. E até segunda-feira que vem. Meu muito obrigado. Até mais.